Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui hoje para mais uma aula de História e a aula de hoje será super interessante. Em outras aulas passadas, a gente falou sobre tempos da história, né? Tempo cronológico, tempo histórico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão da história. Como que a história se divide? Qual a importância dessa divisão da história? E eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, porque existem várias formas de dividir a história, mas existem algumas classificações e a gente precisa conhecer e saber a importância de cada momento vivido da história. Então vamos lá. A divisão da história da humanidade. Ela é dividida em quatro grandes grupos, né, períodos. A Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. O que acontece? Os historiadores, antropólogos, várias pessoas da área da ciência, dos estudos, pesquisadores, eles precisam de estudar a antiguidade, os períodos mais antigos, até mesmo para ver as características de cada época, como era feita a cultura, a vida das pessoas em cada época. E elas são marcadas por situações bem características de cada período e existe um início e um fim para cada época, né? Então, por isso que tem a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Nós vamos falar aqui na nossa aula de cada uma delas, a importância, mas a gente vai falar um pouquinho antes disso, como que era. Então, a gente vai começar aqui, ó, os períodos da história, lá na pré-história. A pré-história, a gente fala, ó, pré-história, antes de começar como história. O que acontecia? A gente dividiu esse período em três partes. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Ah, professora, que tanto de nome difícil. Não, não é difícil. Se você entender que a pré-história é dividida em três partes diferentes, e aí você vai entender por que elas são diferentes, você vai entender também, ó, que aí vem o período da história, que vem aquilo que a gente falou, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, para esse primeiro slide aqui, a gente vai focar em quê? Que os períodos da história são divididos em dois, em pré-história e história. Isso é importante você saber nesse momento. Então, vamos focar, vamos prestar atenção nessa parte, pré-história e história. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da pré-história. A pré-história, ela vem antes da invenção da escrita. A grande importância, né, da pré-história é lá na invenção da escrita. Quando inventaram a escrita, claro que a invenção da escrita ela não é imediata, ela não é de hoje para amanhã aprendeu a escrever. É um processo que demora anos e anos e anos, mas chega um momento em que ela é marcada. Então, a pré-história, ela é toda aquela parte da história que vem antes da escrita, da escrita ser inventada. Depois da escrita que vem a história. Então, pré-história e história. O homem aprendeu a viver em comunidade. Quando veio, né, a pré-história, eles eram primeiro muito solitários, homens eram muito sozinhos. Depois eles começaram a viver mais em comunidade e aí sim foi evoluindo para a escrita. Então é um processo de evolução. Na pré-história, ela está dividida em três períodos, como a gente falou, né? O Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. O que significa isso? Por que a história foi dividida, a pré-história foi dividida em esses três períodos? O período Paleolítico é o período classificado, olha aí, como a Idade da Pedra Lascada, quando os primeiros hominídeos, os primeiros homens apareceram na Terra. Então, ele é muito antigo mesmo. Então, não se tem muita informação desse período. As informações que se tem são de restos, de ossos, de partes de formações rochosas que os paleolíticos, eles estudam, eles procuram saber, mas não tem registro. O que é registro? Depois que veio a escrita, ficou mais fácil, né? Que as pessoas escreviam e a gente tem aí
instrumentos para estudar aquele período. O período paleolítico é o primeiro período quando o homem surgiu na Terra, então não se tem muito registro sobre isso. Ele também é conhecido, olha aí, como a Idade da Pedra Lascada. Logo depois veio o Paleolítico. Nesse período, eles produziram os primeiros instrumentos de caça feitos de madeira, osso ou pedra. O que acontece? Eles começaram a desenvolver. Então, o homem começou a entender que se ele usasse ferramentas, se ele usasse, por exemplo, os próprios instrumentos de madeira, de pedra, e eles poderiam transformar, às vezes, em uma lança, em uma faca, que não era mesmo uma faca como a gente tem hoje, mas era um instrumento cortante. Então, quando o homem passa a fazer isso, ele muda para um outro período da história, ele evolui. Por isso que existem novos períodos. Eles eram nômades. O que significa ser nômade? Eles não tinham uma morada fixa, não existiam cidades, não existiam vilas. Eles iam fazendo o quê? Eles chegavam em determinado lugar, procuravam alimento, faziam ali uma morada, às vezes em uma caverna, às vezes em algum lugar que desse um abrigo. E a partir do momento que aquele lugar ficava escasso de alimento, de caça, ele ia para outro lugar. Então, ele não tinha um lugar de moradia fixa. Esses lugares mudavam, por isso eles eram chamados de nômades. Eles iam de parte em parte procurando uma boa qualidade de vida, que era a sobrevivência. Depois vem o Neolítico. O Neolítico já é um pouquinho à frente, é um pouquinho mais avançado. O Neolítico é a idade da pedra polida. O que é a pedra polida? Eles pegaram, eles foram as pedras, os utensílios e começaram a melhorar essa qualidade dos utensílios. Então, eles começaram a trabalhar essa parte e a melhorar. Isso é também uma evolução. Por isso o período neolítico. Esse nome é característico por isso, porque é uma idade da pedra polida. Aí sim começaram a surgir as primeiras civilizações. Não muito formadas, não muito bem definidas, mas os homens começaram a se juntar, a se unir e começaram a produzir essas peças mais elaboradas. Então, uma evolução da história. E depois, olha lá, no período neolítico, foi o período que surgiu o domínio do fogo. O fogo, a chegada do fogo na história, na pré-história, foi um grande salto para o homem, porque ele conseguiu, por exemplo, com o fogo, avançar muito na evolução. Então, o fogo, entre várias outras situações, ele ajudava também na segurança do homem, Ele tinha ali o fogo próximo dele, então os animais de grande porte, eles não chegavam perto do homem porque eles tinham medo do fogo. Então foi uma grande evolução. E com a chegada do fogo também surgiu a agricultura. O homem parou de ficar circulando para procurar alimentos, que ele era nômade, e ele passou a se instalar em um determinado lugar. E assim ele começou a cultivar naquela área alimentos, plantações, isso foi ajudando na evolução. Claro que isso tudo muito rústico, muito ainda incerto, muito difícil. E não foi de um dia para o outro. Foram vários anos, vários processos. E aí a gente vem para a idade dos metais. Os metais foi quando o homem ele fez os primeiros instrumentos de metal. Ele criou técnicas de fundição. As técnicas de fundição só foram possíveis por causa do fogo, Porque com essa chegada do fogo nesse período, eles conseguiram transformar o que era metal, eles conseguiram, a gente fala de derreter, e construir objetos para favorecer a vida desses homens. Então, lanças, espadas. Então, tudo isso vem lá do período do metal, da idade dos metais. E aí que tem essa divisão da história. A população cresceu em grande parte da Terra. Nessa idade dos metais, ela foi muito importante por isso, por caracterizar o crescimento populacional. As pessoas começaram a se unir não eram chamados ainda de cidades, Eles começaram a formar ali civilizações e começaram a surgir números maiores em todas as partes da Terra. E aí, como foi a transição dessa pré-história
para a história. O que foi o marco dessa divisão da pré-história para a história foi a escrita. Então, quando surge, né, a aplicação da escrita, quando ela realmente de fato é utilizada, então é o marco para dizer que agora a história não é mais pré-história. Importante gravar isso. E o proto-história, né, o que é um processo ainda em transição. A escrita, ela não aconteceu porque alguém falou, agora eu sei escrever, agora eu sei fazer alguma coisa e a gente vai mudar para a história. Não, isso são milhares de anos para desenvolver essa escrita, entender e marcar essa transição para a história. A divisão da história em fases foi um trabalho realizado por historiadores modernos e atualmente é criticada por muitos. Por que criticada? Porque, na verdade, a gente não tem muitos registros desses tempos muito antigos. Então, eles conseguiram trabalhar com o que eles tinham, com o que eles conseguiram descobrir e com várias informações estudadas, provadas cientificamente. Mas, ainda assim, existem críticas em relação a quando um período começou, quando o outro terminou. Então, a gente vai achar aí, se você for estudar, procurar em outros lugares, você pode ver que tem pessoas que têm pensamentos diferentes sobre a divisão da história. E aí a gente vai começar então agora com a Idade Antiga. Logo depois da pré-história, com a entrada da escrita, a gente vem com a primeira parte da história, que é a Idade Antiga. Quais são as principais características e o que marcou a Idade Antiga? A Idade Antiga, ela foi marcada pelo início do surgimento da escrita. Olha lá, 4.000 anos antes de Cristo, muito tempo, muito tempo. E os povos com maior avanço intelectual. Então, com a vinda da escrita para a Idade Antiga, a gente teve um avanço intelectual muito grande, as pessoas começaram a registrar e poder escrever e poder passar informação para outras pessoas, claro que ainda muito precário, muito difícil. A gente vai falar um pouquinho depois como surgiu a escrita em outra aula e aí vocês vão perceber que não foi tão simples assim. Mas a gente precisa focar nisso aí. Idade Antiga, marcada por surgimento da escrita. Veio então uma fase muito boa com maior avanço intelectual. E o que derrubou a Idade Antiga? O que terminou com a Idade Antiga? Foi um marco, foi quando houve a queda do Império Romano. Então, esse foi o grande marco para finalizar a Idade Antiga, no ano de 476 a.C. Então, ela durou muito tempo, a Idade Antiga, e várias questões culturais, religiosas, várias questões de ciência, de estudo aconteceram nessa idade, mas ela teve os marcos próprios dela. Aí a gente vê então para quais foram os marcos também da Idade Antiga. Olha lá. Ela foi dominada por Roma, dominada por Roma, né, quando houve essa questão, e foi um grande avanço da civilização egípcia. Ela tem um grande marco aí, a civilização egípcia, os egípcios, e a queda do Império Romano. Então, foram marcos muito importantes aí da Idade Antiga. Aí a gente vem então agora para a Idade Média. A Idade Média é muito falada, além de muito falada, a Idade Média é muito trabalhada, por exemplo, em filmes muito dessa idade, antigo, porque ele tem várias histórias, vários acontecimentos muito importantes da Idade Média. A Idade Média, ela vem com o Renascimento, a gente fala sobre o Renascimento, então vocês precisam guardar isso. E ela vem trazendo o quê? Uma coisa bem diferente, que é a economia, a forma de desenvolver a sociedade, que vem com o feudalismo na Europa. Então, era a diferença entre as classes sociais. A gente tinha ali os feudos, que eram os donos de terra, os donos dos feudos e as pessoas que trabalhavam nesses feudos. Então, era uma divisão muito grande entre quem tinha o poder e quem trabalhava
para manter toda essa sociedade. Então a gente chama de feudalismo, viu? Importante saber também esse nome. E depois ela caiu aí com a conquista da Constantinopla. Com a conquista da Constantinopla foi um marco para terminar a Idade Média. A Idade Média tiveram grandes marcos muito importantes, que foi o feudalismo. Então toda vez que você ouviu falar sobre feudalismo, você vai ouvir lá da Idade Média. E a sociedade hierarquizada, lembra que eu falei que tinha aqui algumas pessoas que mandavam, o clero, a igreja, depois vinham os donos de terras, depois vinham os trabalhadores. Hierarquia é a sociedade toda dividida em classes diferentes, bem diferentes. E ela foi chamada de Idade das Trevas. Por que ela foi chamada de Idade das Trevas? Diferente da Idade Antiga, aqui houve uma diminuição muito significativa de questões culturais, de questões científicas, de arte. Então aqui foi muito dominado. A Igreja Católica tinha um poder muito grande nessa época, então foi o período de Inquisição, onde tiveram muitas lutas, muitas guerras, e além disso um domínio muito grande da igreja e essas pessoas que dominavam, essas classes dominantes. Então foi uma idade muito fechada, muito carregada, a Idade Média, né? A gente vê aí como Idade das Trevas. E a gente vem para a Idade Moderna. Ah, professora, então a Idade Moderna já é aí a idade que a gente está, porque é moderna, o nome já diz, né? Idade Moderna. Não. A Idade Moderna, ela vem logo depois da Idade Média e ela é marcada pelo mercantilismo. Toda a idade, toda parte da história, ela é marcada por questões tanto sociais, quanto culturais e quanto comerciais, né? Então, cada história tem a sua parte e de todos os conteúdos, né? Então, por exemplo, o mercantilismo na Idade Moderna foi a hora em que esse mundo se abriu aí para novos mercados, novas exportações, novas descobertas de mundo. Então, na questão da economia, foram onde surgiram as grandes navegações, né? Quando o mundo começou a ser explorado. A igreja perde o poder, não é tão mais forte como era na Idade Média, e voltam a surgir as formas, né? Tivemos a Reforma Protestante e surge aí o quê? A abertura novamente para as artes, para a cultura, para uma questão mais igualitária das pessoas, das classes sociais, não era bem divididinho como era lá na Idade Média. Então a Idade Moderna, ela abre um pouco aí, a gente começa a estar um pouco mais próximo do que a gente vive hoje. Mas elas tiveram ainda grandes diferenças. E aí a gente tem aí, ó, marco da Idade Moderna, quais foram? Olha aí, expansão marítima. O que é expansão marítima? A gente começou, né, os povos começaram a conhecer mais, quanto mais distante, mais terras eles iam conhecendo através das navegações. E o renascimento cultural, como eu disse, as culturas voltaram, a arte, essas questões que envolviam toda a sociedade em relação ao desenvolvimento cultural. E aí é marcada pelo absolutismo, também uma palavra-chave aí para o marco da Idade Moderna. E agora a gente vai para a Idade Contemporânea. Essa é a idade que a gente está agora, a Idade Contemporânea. Vocês viram que tem diferenças, elas são diferentes entre si e elas levaram anos e anos e anos para acontecer. Então a Idade Contemporânea, ela é a fase atual. Quando você falar assim, nós estamos na Idade Moderna, não, a Idade Moderna já passou. Nós estamos na Idade Contemporânea, fase atual. Aí vem o desenvolvimento do capitalismo, aqui que foi marcado o capitalismo, que é uma outra forma de desenvolvimento da economia.
Aqui a gente já tem mais questões de mercados, a compra e venda de produtos, ela é mais livre e então é marcada pelo capitalismo. E dois grandes marcos aí na nossa história hoje da Idade Contemporânea foram as grandes guerras mundiais, né? A gente teve grandes guerras mundiais e além disso a gente teve também, olha lá, o capitalismo, então, é um grande marco, desenvolvimento dessa economia. Guerras mundiais, então, também fomos marcados pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial e por bombas nucleares. A gente começou a estudar, né, as pessoas começaram a desenvolver muito, então um grande marco também foi a história da bomba nuclear. A gente tem aí vários exemplos que depois vocês podem procurar. Então, é um grande marco da Idade Contemporânea. E para a atividade de hoje de vocês, eu gostaria que você respondesse em seu caderno qual a idade foi marcada por guerras mundiais. Como você vê o capitalismo? Eu queria que você entendesse um pouquinho mais sobre o capitalismo, o que é essa forma hoje de economia diferente de antigamente, né? A gente já teve troca, a gente já teve a economia aí baseada em trocas, né? A gente já teve várias moedas, vários dinheiros, né, que a gente chama no decorrer da nossa história, e hoje a nossa economia é de uma forma. Então procure saber um pouco mais sobre o capitalismo e qual é a época em que aconteceram as guerras mundiais. Para você relembrar, seria interessante você pegar lá a pré-história, relembrar dos dados da pré-história, depois vir para a história e dividir a história nas partes mais importantes. E assim você consegue relembrar o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da aula. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima aula, pessoal. Bom trabalho!